Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram sobre impacto. Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios, além dos bastidores do ecossistema de impacto. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Esse é o AlpaCast, na série O que não te contaram sobre impacto. Hoje uma convidada muito especial, vai dividir várias histórias aí com a gente. Já dou as boas-vindas, já agradeço de antemão a Lilian por ter aceito o convite. Então já sem mais delongas, eu já puxo a Lilian aqui, Lilian Prado, diretora institucional da Acreditar. Então, Lilian, se apresenta aí para quem está ouvindo. Quem é a Lilian na fila do pão? Bem-vinda. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Então, né? Quem é a Lilian? Bom, a Lilian, ela é uma nordestina, né, que mora aqui em Glória do Goitá, que queria ser professora, porque minha mãe era professora. Quando eu descobri o empreendedorismo, acabei fazendo administração de empresas, que era uma coisa totalmente diferente de tudo que eu imaginei. Sou a primeira pessoa também da minha família que chegou à faculdade, então isso foi muito importante, porque depois minha mãe acabou fazendo faculdade, e era uma coisa que era muito difícil. Eu consegui uma bolsa para estudar, e que foi algo assim que mudou muito a minha vida, porque eu me lembro pequena na escola, né? Eu morava aqui na área rural, e era uma coisa bem assim de outro mundo, assim, né? Se você falasse que queria estudar para fazer faculdade, era uma coisa de outro mundo. As pessoas até riam da sua cara, hein? Porque era caro, não era acessível para todos. Minha mãe, além de ser professora, também é agricultora. Por muito tempo também eu trabalhei junto com ela, e eu sou mãe também de uma menina que tem 6 anos agora. Eu sou daqui de Glória do Goitá, que é uma cidade pequena, e eu adoro isso, assim, adoro esse lugar, adoro poder conversar com as pessoas, poder ter essa liberdade de ir e vir, sabe? Poder viver, assim, né, os costumes locais, poder, no fim de semana, ir para casa da minha mãe, né? Poder viver muito essa tradição. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. E como boa nordestina, eu gosto muito de forró, né? Adoro Luiz Gonzaga, gosto demais, acho muito bonito, porque me lembra muito a minha infância, quando eu ia para a escola a pé, e era a trilha sonora. Então é uma coisa que eu adoro ouvir, me reconecta, né? É muito bom, e assim, eu sou muito feliz com as coisas que eu vivo hoje, com as coisas que eu faço, e é muita felicidade, assim, de estar nesse lugar, de ser essa pessoa, de ser mãe, de ter a minha casa, de poder ir no sítio no fim de semana, de poder no São João ir lá e fazer pamonha, né, no Fogão a Lenha. Então são coisas que eu adoro, apesar de passear em outros mundos também, de ir para São Paulo, de estar com muitas pessoas, de gostar também muito de tecnologia, mas eu sou essa pessoa assim, né, que gosta de coisas simples, sabe, mas que para mim são muito valorosas, assim. Nossa, genial, Lilian. Obrigado aí, que história linda, que trajetória linda. Bom, antes de você contar um pouco da Acreditar, o que é acreditar, etc., eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente, que não conhece, dá um cheiro do que é Glória do Goitá. Então, né, Glória do Goitá é uma cidade aqui que fica na Zona da Mata, já divisa com a Agreste de Pernambuco, fica a 1h30 de Recife, e é uma cidade assim que tem mais ou menos 30 mil habitantes, né? Aquela cidade que tem a pracinha, que tem a festa, que tem a igreja, que as pessoas se conhecem e conversam. É uma cidade que tem uma característica rural assim muito forte, né? E que tem crescido porque tem chegado algumas indústrias, mas é uma típica cidade interior, e que a gente, pelo menos eu, né, tenho tentado assim trazer cada vez mais o empreendedorismo de oportunidade que os jovens, as pessoas têm descoberto. Então é esse lugar, assim. Que bacana. Para quem está ouvindo a gente, então, eu vou trazer 2 elementos sobre Glória do Goitá, curiosidades. Uma que é Terra de Cabeleira, que foi um dos primeiros cangaceiros ali, e Terra de Madame Satã. Não sei se todo mundo já se lembra daquele filme de Lázaro Ramos, polêmico. Então, um personagem bem polêmico aí da cidade, que eu nem sei se as pessoas que moram aí têm essa compreensão, Lilian. Você já tinha ouvido essas histórias? Tem outros personagens famosos da cidade? Já tinha ouvido falar. Madame Satã é bem conhecida até por conta do filme, né? Mas tem outros personagens, assim. Glória do Goitá
ela também é muito famosa por conta da cultura, que é a Terra do Mamulengo, né, que é um boneco, né, que você coloca na mão e que você dá vida a ele, e o Mamulengo, ele narra histórias, né, populares aqui da cidade, de pessoas, né, acho do Nordeste todo, do retirante, das mulheres, né, então retrata essas histórias. Então isso é muito forte aqui na nossa região. E a gente tem também o maracatu, então tem vários mestres que eu acho que são conhecidos mundo afora, como o mestre Zé Divina, né? O mestre Zé Lopes, que faleceu no ano passado. Então, assim, claro que a gente conhece essas histórias também que levam o nome de glória, mas também tem essa raiz popular que é muito forte, que eu acho que eu acho que a comunidade conhece mais. Eu acho que talvez Madame Satã muitas pessoas não conheçam, mas com certeza os mestres populares, né, que fazem parte da nossa cultura e que faz parte da infância, né? Eu mesmo cresci vendo o show de Mamulengo, de maracatu, então era uma coisa que a gente ia ver, né, desde pequeno, assistir. Então é uma coisa que faz parte assim da nossa infância e da nossa vida. Genial, Lilian, muito bacana. Vamos agora entrar então, de fato, no acreditar, né? Então eu queria que você contasse um pouco, assim, primeiro dizer assim, se você explicar para sua avó, de maneira muito simples, o que é acreditar? Então, a Acreditar é uma organização que começou em 2001 e a gente queria muito que as pessoas fossem estimuladas a montar negócio, sabe? Montar negócio para gerar renda e conseguir, com a renda desse negócio, viver aqui nas nossas cidades com dignidade, tendo dinheiro. Então, toda essa história começou porque muita gente saiu daqui para São Paulo em busca de trabalho e oportunidade. E a gente queria muito que as pessoas aprendessem que empreender, ele pode ser um empreendedorismo com oportunidade, não é só a necessidade que leva você a empreender, mas você também pode ter a ideia de negócio. E Acreditar é essa organização que acolhe esse sonho, essa pessoa que chega com esse sonho e ajuda a formatar e também empresta o dinheiro para ela, sabe? É como se pegasse a pessoa e cuidasse dela desde o sonho até o negócio se tornar, sabe? Até o negócio florescer, até o negócio crescer e começar a ter suas próprias pernas e começar a caminhar. Nossa, bacana. Na verdade, sim, vocês são uma ONG misturado com um banco popular, misturado com, entre aspas, um pouco o que o Sebrae faz. É mais ou menos isso, Caldeirão? É mais ou menos isso. E, assim, dizer o que é que a gente é bem difícil, porque por muito tempo, como a gente também tem a questão do dinheiro do empréstimo, porque a gente sabe também que é muito difícil quando você olha para as camadas populares ter acesso a recurso para fomentar negócio, até pela, assim, né, por não ter garantia, por não ter uma renda comprovada. Então, por muito tempo as pessoas olhavam para a gente e diziam, não, Acreditar é um banco, né? Outros depois, não, mas eles são uma ONG, né? Eles são uma ONG que eles fazem um trabalho essencial, faz de capacitação, né? E a gente é tudo isso, a gente é uma mistura, a gente é uma organização não governamental, uma ONG, né? Que a gente trabalha desde a ideia de negócio. A gente entendeu que era preciso não só dar o recurso financeiro, mas ajudar a pessoa também a formatar. E olhando para o lugar que a gente está, como eu te falei um pouco, né? Não dava para também não ajudar as pessoas a ter ideia de negócio, né? Aquela coisa do sonho, eu sonho em ficar aqui, como eu consegui ficar e conseguir viver aqui, né? Então, o empreendedorismo pode ser o caminho. Então, eu sonho em montar uma lanchonete. Então, a gente ajuda a botar esse sonho no papel, escrever isso de uma forma que vá dando uma conotação de negócio, depois tem o recurso financeiro, tem o acompanhamento, mas a gente é uma organização social que traz esse olhar tanto da capacitação, acho que é uma mistura um pouco que você falou, né? É um pouco de hebraico, eu diria assim, com um olhar bem mais micro e com acessibilidade assim para esse negócio bem micro, assim, mais popular, com a linguagem mais fácil, mais acessível, sabe? Que chega a essas pessoas e que elas conseguem compreender, conseguem montar suas ideias de negócio. Então, acho que tem essas diferenças, tem conseguir chegar a esse público e conseguir trazer essa linguagem que é bem acessível. Então, por muito tempo, Fábio, até eu ficava meio assim, porque quando eu chegava no mundo das microfinanças, as pessoas até falavam, mas vocês são o quê? Vocês são uma ONG, né? E quando a gente chegava no mundo das ONGs, o pessoal dizia, não, vocês são banco. Então, por muito tempo, houve até uma coisa que a gente ficava se perguntando, né? E hoje a gente sabe que é muito importante poder combinar essas coisas, poder trazer esse olhar e poder combinar o sonho, a formatação do negócio, a parte do recurso, o acompanhamento depois e todo o resto que a gente consegue trazer hoje para as pessoas. Nossa, genial, Lilian. É curioso porque nas outras conversas que a gente tem feito aqui no AlpaCast é muito comum essa crise de identidade, né? É percebido por uns setores de uma forma e para outros de outra forma, que eu acho que é bem a natureza dessa fronteira que a gente está nessa tal dessa agenda de impacto socioambiental, como a gente queira chamar. Eu queria te perguntar justamente isso para a gente encerrar esse primeiro bloco, que é como é que entra ou cada vez mais está na mesa o impacto social ou ambiental positivo nesses pequenos negócios que vocês apoiam e
Dá um exemplo de um desses negócios. A gente atende vários negócios, né? E a gente atende de várias formas. Então, acho que uma coisa muito importante é poder atender uma mulher, que é o principal público hoje da Acreditar, que geralmente ela não tem nenhuma renda e que geralmente ela tem muitos filhos, mas que gerar renda é muito importante para ela. Então, a gente faz essa inclusão dessa pessoa, ela vai lá, monta um salão de beleza, ou ela vai vender cocada, e muitas vezes ela tem uma dificuldade, inclusive de formação, porque ela não estudou muito, ela tem dificuldade de se dedicar só ao negócio, ela tem dificuldade também, inclusive, para chegar e participar de outros espaços que Acreditar pode proporcionar para ela, como, por exemplo, as formações como vender usando rede social a partir de WhatsApp, que é uma coisa que a gente está oferecendo agora para várias empreendedoras. Então, tem muitas que têm muita dificuldade, inclusive, assim, dificuldade porque ela não estudou muito. Então, às vezes, a própria família ou o próprio ciclo dela começa a limitar isso, dizer, mas para que você vai? Você não deveria ir, porque você não sabe ler. Então, como é que você vai aprender lá as coisas? Então, aí tem um depoimento de uma bem boa, que ela disse assim, eu não sei ler, mas eu consigo ouvir, eu consigo falar. Então, eu consigo aprender, né? As pessoas podem ouvir minha opinião e eu posso ouvir e entender o que elas estão dizendo. Então, o meu lugar é lá nas formações e eu vou participar. Então, esse impacto acontece, né, junto a esse público. Esse é um exemplo de público que a gente atende, mas também tem um público que está no meio rural, tem um jovem que muitas vezes está tendo um negócio, né, que daí traz uma pegada mais de inovação aqui no nosso contexto. E são essas pessoas que vêm e que começam também a romper alguns ciclos, porque por muito tempo, quando eu analisava, eu via, mas será que o empreendedorismo é uma coisa que, o empreendedorismo, assim, sabe, começa a gerar renda e gerar mais trabalho, que tem aquela coisa que as pessoas chamam que é sucesso, né? Será que são algumas pessoas que conseguem ter isso? Será que vai ficar sempre na mão de algumas pessoas? Por que outros grupos não podem fazer isso de forma bem sucedida e, de repente, acreditar ser esse lugar para incubar essa ideia, para que esse negócio se torne uma atividade que possa gerar renda, possa gerar trabalho, né? Possa diminuir as desigualdades. E é um pouco isso que a gente vê acontecer quando a gente vê, por exemplo, uma mulher que vem e monta um negócio, ela consegue gerar renda para ela, renda para outra pessoa da comunidade. Ou ainda um jovem que está numa comunidade rural e que quer ficar na agricultura, que é uma coisa que não é tão fácil, porque por muito tempo, a agricultura, por muito tempo não, em muitos lugares ainda é uma coisa muito desvalorizada, é mal vista, sabe? Parece, não estudou, fica na enxada, só consegue fazer o trabalho pesado. Então, quando a gente vê um jovem, né, fazendo uma atividade nesse sentido, e ainda por cima tentando inovar. Então, são exemplos de impacto e que em lugares como esse que a gente mora, que dá sim para a gente trabalhar em empreendedorismo, dá sim para a gente fomentar a atividade geradora de renda, que eu acho, tem uma pessoa que também me inspira muito, que ele já falou isso, né, que não existe comunidade pobre, mas comunidade que deixa seu dinheiro sair. Então, de repente, se você olhar para a minha cidade, você vai olhar que a minha cidade, poxa, agora é uma cidade pequena, que cidade pobre, não tem isso, não tem aquilo, mas se você for olhar, poxa, num bairro tem 10 casas, se 10 casas tiver um salário mínimo, dá quanto de renda? Quanto circula ali, né? Se for 20 casas, 50 casas, então esse movimento de consumir local e de valorizar negócios que é do lugar, de criar essas oportunidades, então mesmo nos lugares pequenos a gente circula muito recurso, e podia estar gerando melhoria de vida, podia estar gerando trabalho e renda ali, né? Então a gente enxerga esse poder nos negócios que a gente atende e é esse impacto que a gente vê acontecer, mesmo que algumas pessoas olhem assim e digam, mas é tão pequeno um negócio de R$500, já era tão pouco. Mas quando a gente vê assim, muitas vezes ele está entregando um serviço que aquela comunidade não tinha acesso, sabe, que não chegava lá. Então é a menina que está vendendo um miúdo de carne ou que está vendendo um carvão, sabe, que tem um serviço de ponta e entrega lá no bairro afastado da cidade, que aquelas pessoas não tinham aquele serviço. Então a gente começa a ver, a gente consegue ver inovação nisso, a gente consegue ver geração de renda e trabalho, e a gente consegue ver também que aquela comunidade está tendo acesso a um serviço que ela não teria. Então, né, e a gente ajuda também esses negócios a começar a verem isso. Eu também não sei se é o olhar da gente muito viciado. Primeiro tem um olhar que tem uma coisa assim, que o dinheiro é muito ruim, sabe, de olhar, então por muito tempo as pessoas olharam para a gente meio assim por conta da questão do recurso financeiro da renda, e também de você, mas fulano está com um negócio ali, está gerando renda, e não entender todos os impactos que estão associados a essa atividade. Então esse olhar é um olhar que a gente tem, porque a gente é acolhido por muitas organizações, tem muito apoio, que ajudou a gente a ampliar esse olhar, e que a gente também se vê num papel de ajudar os nossos empreendimentos a verem isso, sabe? Quem a gente apoia, você sabia que você está gerando isso e aquilo outro, então é um olhar que não fica só no acreditar, né? Mas que a gente vai passando para os outros também, para os negócios. Nossa, fantástico, Lilian. Você trouxe uma perspectiva de impacto, né, que não é tão usual da gente escutar, né, por aí nesse campo, né, que é a perspectiva de gerar
gerar renda, gerar trabalho para pessoas que tinham uma certa dificuldade, gerar presença nesse território, nessa capilaridade pelos bairros, abrir perspectivas outras de crescimento dessas pessoas, né? Em termos de cidadania mesmo, principalmente nesse componente feminino que você trouxe. E gostei muito da ideia que você trouxe, não com essas palavras, eu estou trazendo aqui, que é a tal da democratização do sucesso, entre aspas, muito entre aspas, essa história. Eu já volto nela. Eu queria agora, entrando no segundo bloco, perguntar uma coisa assim que bom, acreditar é uma organização que tem uma trajetória, né, bem conhecida já no nosso setor, e aí as pessoas veem a Lília, uma pessoa conhecida, e acha que acreditar está voando, assim, nadando de braçada. Eu queria te trazer para um outro lugar dessa conversa, que como é que é a cozinha da Acreditar, né? Tem pia suja, tem louça, como é que é por dentro da organização as dificuldades que vocês têm? Pois é, a gente tem muitos desafios e do último ano para cá esses desafios aumentaram ainda mais. Primeiro porque a gente, quando pensou um programa de microcrédito, que tenha tudo isso junto, que é um pacote que você tem o sonho, tem todo o processo de orientação antes e tem um processo, aí tem um microcrédito e tem o acompanhamento depois. Para quem olha de fora, olha, mas Acreditar faz isso e é bom mesmo fazer isso. Mas assim, isso custa muito caro. Então, a gente trabalhou muitos anos para conseguir que o fundo se pagasse, porque todo esse processo antes, durante e depois, ele custa muito caro. E, na verdade, ele é muito importante, porque nem todas as pessoas têm acesso à informação, ou ela aprendeu sobre empreendedorismo na escola, ou ele aprendeu sobre educação financeira na escola, ou ela aprendeu como formatar uma ideia. Muitas pessoas foram aprendendo com a vida, né? Então, vai fazendo, e a gente tenta dar mais oportunidade para que esses negócios consigam se crescer, se desenvolver e cada vez mais gerar oportunidade de trabalho e renda e melhoria de vida para as comunidades. Mas tudo isso era algo muito difícil. Eu estudei administração, aprendi muita coisa, na faculdade trouxe muita coisa para Acreditar, e era uma coisa que eu ficava me perguntando onde é que estava errado. E daí, durante esse período, a gente conseguiu a ajuda de muitas pessoas, e as pessoas diziam, está errado aqui, vocês estão trabalhando com pessoas que estão começando, com pessoas que têm menos de 2 anos, então vocês têm que cortar esse público. Mas na nossa cabeça, a gente não queria cortar esse público, porque o nosso trabalho é fomentar a atividade geradora de renda para as pessoas que não têm oportunidade, né? E para as pessoas realmente que estão à margem. Então, assim, não dava para só fazer com quem praticamente já deu certo, né? Inclusive, o nosso contexto aqui é um pouco outro. Então, se eu fosse considerar esse filtro, inclusive eu ficaria do lado de fora, eu não estaria hoje na Acreditar. Então, são coisas assim que a gente pensa e que a gente sabe que é muito importante trazer, mas que era um dilema muito grande, sabe? Inclusive, assim, aí a gente foi fazendo isso, e até um tempo atrás a gente não conseguia, e a gente, tá tudo errado, assim, né? Com Acreditar, e da última vez a gente enxugou muito a estrutura nossa, porque a gente precisava se sustentar, e isso era muito difícil pra gente, porque a maioria que estudou administração, a gente estudou, mas a gente faz conta o tempo inteiro, mas não funciona pra gente. Isso era muito frustrante, porque a gente não conseguia. Agora, tinha outras coisas também, sabe, que hoje eu entendo melhor, sabe, Fábio, que eu não entendia antes. A gente começou uma organização, um banco com 10 mil reais, sem entender nada de banco, sem entender nada de operação. Então, assim, não dá para... Você precisa da danada da escala, que é o quê? Você tem que fazer muitos créditos. Agora, aí imagina no meu contexto, oferecendo isso que a gente oferece, crédito de 500, de 800, de R$1.000. Então, isso é muito pequeno para você gerar um retorno para sustentar um fundo. Então, demorou muito a entender, para a gente também não estar se culpando, não estar se sentindo mal, a gente está inflando a estrutura de custo da Acreditar. Então, o ano passado, até que fim, a gente conseguiu chegar nesse danado, conseguir a sustentabilidade desse fundo, respirar fundo e dizer, meu Deus, eu não me enganei o tempo inteiro, porque parecia uma coisa de você estar se enganando, estar insistindo numa coisa, porque eu acho que tem uma coisa também, sabe, Fábio, quando a gente olha também em sucesso, muitas vezes a gente atrela muito a resultado financeiro. E, assim, do ponto de vista social, o que a gente já alcançava de resultado era muito valioso, só que a gente é um fundo, tem que se sustentar. Nesse estudo todo, a gente descobriu que o custo da aquisição de cliente era mais ou menos R$189 por conta de todo esse processo que a gente faz. A gente ainda está discutindo, assim, a gente ainda está aprendendo e a gente bate muita cabeça aqui dentro, eu e minha equipe. A gente precisou muito aprender sobre negócio, a gente tomou muito na cabeça nesse último ano. A gente teve que estudar sobre coisas e teve realmente que conseguir ser mais eficiente, sabe? Conseguir ser mais organizado, conseguir fazer com o mesmo recurso, às vezes trabalhar em 3 frentes, para a gente chegar, enfim, à sustentabilidade e continuar gerando acesso para as pessoas que a gente acreditava que
precisava levar esse acesso. Então, agora a gente está em outro momento. A gente continua quebrando cabeça, porque com toda a pandemia o nosso fundo reduziu e agora a gente não só bate cabeça por conta do fundo, da crédito que a gente precisa recuperar, mas a gente bate cabeça porque a gente precisa recuperar os negócios que estão praticamente parados. E não são negócios que têm gordura, a gente está falando de micronegócio, sabe? Que começou com 300, com 500, então é uma outra estrutura que muitas vezes as pessoas não conhecem. Deixa eu só tentar tangibilizar um pouco esse ponto que você trouxe, que ele é fundamental aqui na nossa conversa. Para quem está ouvindo a gente entender, você tem um fundo, como é que o dinheiro entra nesse fundo? Ele vem via doações e dali você empresta via microcrédito para esses pequenos microempreendedores. Parte paga, parte atrasa o pagamento, parte não consegue pagar, e aí esse fundo ele vai se reduzindo ao longo do tempo. É isso que você está dizendo? Não é exatamente isso que eu estou dizendo, mas o fundo é isso. A gente tem um fundo de microcrédito e começou por nossa conta. A gente entendeu que precisava ter um fundo de microcrédito para poder apoiar ideias de negócio e também negócios que muitas vezes ele não tem ainda um perfil para acessar o sistema financeiro tradicional. E também para poder apoiar o começo, né? Quando a gente começou a acreditar, a gente queria muito que as pessoas pudessem ficar aqui e gerar renda. Só que a gente sabe que muitas vezes numa organização tradicional ela tem que ter experiência, ela tem que ter garantia, ela tem que ter uma série de coisas que a maioria do público da Acreditar hoje não tem, né? Ele tem que ser assistido pela Acreditar uns 2 anos para poder ter esse perfil. Então, a gente pensou, vamos começar essa ideia. A gente começou com 10 mil, foi de uma doação. Só que isso rapidamente voou, né? E você pensa numa estrutura de micronegócio, então eu pego para investir numa horta, eu pego para investir no salão de beleza e eu devolvo em 10 ou 12 meses. E tem uma taxa de juros. E daí, devolvo um pouquinho mais e é aquela lógica que a Acreditar trabalha, né? Se você devolve um pouquinho mais, são 5 agora, depois vão ser 6 negócios que eu vou conseguir atender com esse recurso. Aí a gente fez vários movimentos de vender rifa, vender camiseta, doar também do próprio bolso. E fomos também contando um pouco do nosso trabalho. Isso levou a gente a conquistar prêmios, que é a maioria dos recursos que a gente tem hoje, de prêmio de ações que a gente conquistou. Mas o fundo nosso hoje de recursos dá mais ou menos uns 800 mil reais que estão investidos em vários micronegócios que têm entre 1.500 e 2.000 reais de valor médio. Essas pessoas pegam, investem e devolvem. E apesar de ter essa característica simples, Fábio, a nossa inadimplência ela é menor que 1%, sempre foi. Às vezes, quando chega num período que está maior, ela chega a 2%. Só que para você pensar numa escala, para você pensar numa sustentabilidade, você tem que pensar que, por exemplo, um crédito de R$1.000, se eu cobro uma taxa de 3, então, por exemplo, ela vai me pagar uns juros que vai dar mais ou menos 100 e alguma coisa até o final do projeto. Então, aí você pensa em todo o processo de orientação que eu vou fazer antes, durante e depois. Então, praticamente, esse financiamento, financeiramente, ele não se paga, né? Então, você tem que ter muito, ou então a margem que ele deixa muito pequena, você tem que ter muitos, né? E que foi o que a gente não tinha no fundo, porque a gente começou com o nosso próprio dinheiro. A gente nunca teve um grande financiador que disse assim, eu vou destinar 1 milhão. Inclusive, até antes do ano passado, uma das coisas que, meu Deus, a gente vai chegar a 1 milhão a hora dessa. Era o sonho chegar a 1 milhão. Então, a gente está quase perto de 1 milhão, porque daí a gente chega perto de uma escala. Mas a gente chegou a um ponto de equilíbrio do fundo, quando a gente chegou a 900 e poucos mil, a gente conseguiu se sustentar. E com essa escala de negócios... Quantos negócios? 400 e poucos negócios, 450 negócios. Então, assim, quantas pessoas na equipe hoje acompanhando esses negócios? 6 pessoas na equipe. 6 pessoas fazendo esse trabalho e se locomovendo, porque tem um perfil também desses negócios, Fábio, que ele não está só aqui na cidade, né? Ele também está no meio rural, que a gente também tem essa coisa de olhar para a agricultura, mas a gente tem um deslocamento muito pequeno, que é mais ou menos de 7 quilômetros de uma cidade para outra, então acaba que, apesar de você ir para o rural e estar na cidade, você fazendo esse deslocamento, mas você consegue, sabe, compensar. Então, mesmo com essa estrutura, a gente conseguiu se pagar, né? O fundo conseguiu se pagar. Então, foi uma coisa assim, que deu um alívio, porque era uma culpa na cabeça. Desde que a gente começou a dizer, minha gente, tudo errado. E acho que tem uma coisa, para quem trabalha com microcrédito, que eu ficava me perguntando, e foi muito bom quando eu fui para Bangladesh, que me respondeu essa pergunta, porque como é que Yunus consegue ir lá, né? Só que ele tem uma coisa, quem conheceu Bangladesh, conhece, a gente sabe que tudo é 1 milhão de pessoas, né? Então, ele conseguiu ter escala, que é o que a gente tem trabalhado para ter aqui. E no começo, assim, a gente também não tinha, porque você também precisa de recursos
recurso financeiro, né? E 10 mil reais não era isso, 18 mil não era isso. É o que a gente agora, com tantos anos, está conseguindo constituir. Nossa, fantástico essa história, né? A maneira como você conta, né? É muito bacana, Lilian. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Eu queria te retomar um ponto que você falou lá no início dos microempreendedores. Você trouxe a dimensão feminina, que é uma grande parte do público que vocês apoiam, assistem. Queria te trazer essa dimensão. Como é você que está na liderança da Acreditar, né? Você colocou no início, né? Mulher, mãe, nordestina. Como é que é isso na prática? Assim, você sente que tem preconceito nesse setor social de impacto por essa trajetória? Conta algumas histórias sobre esse tema. Como é que bate isso na prática para você? Para mim, hoje é muito mais fácil falar sobre isso, porque, assim, às vezes eu ficava me perguntando, quando eu chegar a 30 anos, meu Deus, eu vou ter conseguido superar isso? Eu vou saber isso? Eu ficava me perguntando. Então, hoje, pela pessoa que eu me tornei, pelas coisas que eu aprendi, pelas pessoas que eu conheço, eu consigo tratar isso, sabe, tirar de letra. Mas no começo não foi assim, foi muito difícil. Então, primeiro, quando eu comecei, quando a Acreditar ainda era um projeto, eu não sei porquê, mas quando a gente fala de dinheiro e números, parece que não é uma coisa que não é para mulher. Então, eu praticamente era a única mulher. E era muito difícil porque os meninos, às vezes, eles não queriam, eles não me ouviam. Então, eu sempre tive que provar ali, sempre tive que estudar e falar, não, é isso que é por isso. Sempre eu tive que justificar cada posição minha. E cada vez que eu ia conseguir aliado que me apoiasse, eu tinha que ser assim, sabe? Então, sempre foi muito difícil, assim, nunca foi fácil. E quando eu comecei a passear pelos lugares, eu acho que tinha algumas coisas, não era só pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser mulher também, mas pelo fato de não ter experiência, não ter histórico, não ter quem me apresente também, então não ter conhecimento nessas coisas, era sempre difícil. Então, eu me lembro quando a gente começou o trabalho, que a gente tinha 10 mil, e daí a gente foi fazer uma reunião para conseguir dinheiro com um banco, e daí foi apresentar, acreditar tudo, e daí, como a gente começou como projeto, na escola que eu fazia parte, foi lá que começou, eles sempre davam muito espaço para a gente exercer a liderança nossa e nosso senso crítico, né? Então, não é a gerente do banco, que era assim que eles falavam, porque isso também valorizava, sabe? A gente, às vezes, chega num lugar, você tem que valorizar a prata da casa para os outros também valorizarem. E daí, quando o povo olhava para mim, me olhava assim, troncho, e fazia, mas é fulana? Então, eu tinha que falar muito, mostrar que eu entendia, mostrar que eu sabia, para as pessoas poderem respeitar a minha opinião e respeitar o meu lugar. Mas, durante muito tempo, foi muito difícil. E hoje ainda é, mas hoje eu não sou aquela menina, né, que sentia medo das coisas, porque eu acho que também vir desse lugar também é difícil, viu, Fábio? Assim, eu me lembro que a primeira vez que eu fui convidada para dar uma palestra em São Paulo, que foi uma pessoa que me convidou de um grande banco, ela queria que realmente... Lília, quem vai é você, porque você toca, você vai lá, você vai falar. Então, eu disse, mas você que vai, mas você vai conseguir fazer isso? Mas você vai, sabe? Então, assim, ouvi certas coisas, assim, né, diminuindo muito. E tinha uma coisa, assim, para mim, que estou aqui de medo também de sair, porque, assim, eu estou aqui no interior, de sair, de ir para outro lugar que eu não conheço, e mulher, e sozinha. Então, tem uma série de medos. Então, eu fui, acho que foi a primeira coisa que eu consegui vivenciar e enfrentar, e é uma coisa hoje que eu falo para as mulheres aqui, é uma coisa que eu falo para as meninas, que a gente tem que realmente tomar esse lugar. E durante essa trajetória toda da Acreditar, uma coisa também que eu percebia, e que depois eu disse, não vou fazer isso mais não, quem quiser que tome meu lugar. Que era assim, às vezes quando a gente ia para algum lugar, participar de oficina de curso e tudo, eu sentia que sempre, como se o lugar de liderança sempre tinha que ficava com homem, sabe? Ou com menino, era assim na formação. E eu aprendi que eu não precisava mais fazer isso. Então eu chegava mesmo para ocupar, disse, não, se algum menino quiser ele tem que, né, ele tem que fazer valer, porque senão vai ser eu que vou falar aqui e não vou ser da minha vez. Então fui aprendendo isso e fui ocupando esse espaço, mas é uma coisa que ainda é muito difícil, porque assim, eu acho que quando você fala de microfinanças, aí é um ambiente assim que a maioria são muito, assim, a maioria é composto mais por homem, e muitas vezes é naquela rodinha de café no lugar e você fica meio intimidado. Então, teve um tempo que eu não me sentava, que eu não chegava, sabe? Eu participava do evento, mas eu ia porque eu dizia, meu Deus, aquele lugar ali não me cabia, e eu não me sentia acolhida para chegar lá. Então, hoje eu chego e me sento, mesmo que eu for a única. Chego, me sento e converso e digo a minha opinião e não deixo ninguém passar porque eu sou mulher ou porque eu sou daqui do Nordeste ou porque eu tô... Então, é uma coisa que eu aprendi, que eu faço, sabe? Que eu vou mesmo, assim. E que eu vivo isso ainda, Fábio. Acho que tem um exemplo que é pior, que eu sou casada e daí eu já vivenciei coisas assim, mas é muito bom, você viaja, seu marido deixa, ninguém fala nada, porque ele não deixa. Eu nunca pedi a ele, né? Ele não é meu dono, eu decido por mim. Então,
questão de ser dona mesmo, assim, da minha vida, das minhas escolhas, das minhas coisas. Então, já vi isso muitas vezes, já passei isso em reunião, em coisas também. Muito tempo eu deixei passar, porque é muito difícil também, você tá aprendendo, mas hoje não passa mais. Que legal, Lilia. Não, assim, triste ouvir que é um ponto muito presente ainda na nossa sociedade, e a tua fala está mostrando assim, a Lilia foi rompendo essas barreiras e foi assumindo esse papel, né, de não recuar, né, tipo de intimidação, falar, não, eu tenho condição e eu vou lá, e isso eu acho que é fantástico para inspirar outras empreendedoras, né, que estão ouvindo, para falar, pô, eu também posso ser, tendo o exemplo da Lilia e de várias outras empreendedoras, por que não, né? Eu também posso ser mãe, eu também posso ser mulher, eu também posso estar longe dos grandes centros e posso também conquistar um lugar bacana, fazer um trabalho de destaque, né? Eu acho que isso, tua fala traz isso. Não vai ser fácil, mas tem caminhos, tem como fazer com muita luta e acreditando no que você está fazendo. Muito bacana, Lilia. Fábio, e tem só uma coisa assim que eu acho que me marca muito, que eu tenho muito feliz de superar isso, isso eu tenho que ensinar para minha filha. É que eu me lembro quando eu era menor, que estava em casa, que tinha aquela coisa mesmo, que tinha horas que tinham conversa que a gente tinha que sair, as mulheres saíam, porque não podia ouvir, né? E também disse assim, mulher, fala baixo, é assim, tem que ser desse jeito, sabe? Então eu vi muito isso, fala baixo, não, gente, tem que falar alto mesmo. Então foi até uma coisa que eu aprendi e hoje eu reproduzo, porque eu vim desse lugar, entendeu? E muitas vezes você está em espaço, seja tem ambiente de formação, quando a gente está falando na perspectiva de gênero, lá você vivencia isso também, porque a menina boa é desse jeito, se senta assim, fala baixo, não age desse jeito. Então, por muito tempo, eu era esse bichinho mesmo, bem encurralado, assim, na minha visão, né? Então, eu fui rompendo isso, que eu disse, não, gente, peraí, né? Por que eu vou ficar calada? Então, agora eu quero fazer valer minha voz. E foi isso que eu fui aprendendo e fui fazendo, e que eu digo para as mulheres aqui, e digo para mim e para as meninas. Eu cansei de ceder meu lugar, de entrar mudo e sair calada, de não dar minha opinião, ou de dar minha opinião e alguém dizer, mas você entende o que é disso, né? Quando você nasce, ou então o fato, né, também de estar, sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 50. Quando você nasceu, eu já fazia isso há não sei quantos anos. Então, são coisas assim que hoje eu não tenho mais medo e que hoje eu digo mesmo, assim, digo para outros, porque eu acho que outras mulheres precisam ouvir. Nossa, fantástico, Lina. Que fala maravilhosa, viu? E aí eu vou voltar nessa tua fala naquela história do impacto que a gente estava falando, porque, queira ou não, né, você com essa sua liderança e com a sua equipe, você inspira, né, microempreendedoras nessa pegada de, vai em frente, lute pelos seus direitos, né? Então, não é só a questão da dimensão econômica, né, que está envolvida no trabalho do dia a dia, mas também tem esse fator cultural, né, de ir à frente. Isso eu acho que é fantástico de trazer, né? Eu queria que você contasse um pouco assim, você já pensou em desistir? Porque, assim, dificuldades não faltam. Bateu aquele momento que você falou, nossa, eu devia ter passado naquele concurso da prefeitura, o que eu estou fazendo aqui? Bate isso ainda? Muitas vezes, não foi só uma, muitas vezes. Acho que quando eu comecei, que eu consegui ir para a faculdade, comecei a fazer as coisas, e trabalhar no CT, eu não sei que às vezes até parece crime também, assim, mas assim, a gente no começo era voluntária, e eu já estava com quase 18, e depois eu completei 18 anos, e tem uma cobrança para que você também trabalhe, né? E alguns amigos meus já estavam na faculdade fazendo estágio em banco, aí eles faziam, você está fazendo o quê aí? Você não tem nada? Meu Deus, a organização social, menina, tu vai morrer, nunca vai ter nada na tua vida. E daí tem essa cobrança de você não ter, muitas vezes, aquele trabalho, de você não conseguir ter aquele dinheiro, tu vai continuar sem dinheiro sim, não vai ter isso. E você ficava, e eu sempre acreditei muito, sempre gostei muito do que eu faço, e você ficava assim com um pouco de receio, meu Deus, será que eu fiz as escolhas erradas, né? Será que eu estou no caminho errado? Mas não, eu faço porque assim, eu estava até conversando com a educação financeira, o curso essa semana com os meninos, e eu falando assim, né, quando você vai escolher qual caminho seguir, qual é a cor que você usa, né? Era que tinha assim, né, a caneta vermelha era a atividade que mais dava dinheiro, a azul é que você acha mais divertido, e a preta é a que mais você gosta, é que você se realiza. E acho que naquela época eu já me perguntava, será que eu fiz a escolha errada? Mas eu acho que não tem que ser, não é só ganhar dinheiro ou ter uma profissão que dê status que vai te fazer feliz. Pelo menos não era isso o que eu sentia, né? Então naquele começo já tinha isso, tinha as dificuldades de sempre não ter recurso, de assim ter muita gente, já teve dezembro da gente estar com 40 projetos aprovados e eu não ter caixa, porque não tinha caixa. A Acreditar sempre trabalhou muito com mais demanda do que capacidade, e quando você vem num ambiente que você não tem uma grande rede, quando você não tem muitas pessoas que recomendem, às vezes é muito difícil você conseguir recursos financeiros. As pessoas querem muitas coisas que às vezes você não sabe nem o que é e não tem como oferecer. Então durante essas vezes eu ficava, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Primeiro que eu não consigo comunicar o suficiente para que um investidor ou alguém coloque algum dinheiro aqui para que a gente faça isso.
isso. Então, teve durante muitos caminhos, e não só isso, assim, essa coisa que eu comentei um pouco com você, de cobrar que Acreditar se sustente, acho que não era uma coisa que só partia de mim, né? Partia do próprio conselho da Acreditar, de outras pessoas. E exatamente não é muitas vezes só uma cobrança sobre resultados, impactos, porque acho que muitas vezes quando a gente pesa, e acho que é uma crítica que eu tenho muito grande, assim, que eu acho que é como se o dinheiro já faltasse tudo, sabe? Como se o resultado social que a gente alcançasse não fosse suficiente. Então, por muitas vezes, assim, a gente já teve gente aqui de perrengue, de coisas que, não, Acreditar vai ter que se encerrar, né? Porque Acreditar não dá um resultado financeiro para se sustentar. Mas a gente também tinha muita coisa que a gente precisava aprender, sabe? Tinha muita lição para fazer, porque quando você está falando em estrutura de micronegócio, se você for pesquisar, eu fiz a minha monografia da escola sobre o desafio, o impacto que o microcrédito pode gerar em pequenos negócios. A referência que eu encontrei foi o de Yunus, ou referência a livros em espanhol do México e de outros países. Você tem pouca referência, então a gente também tem que estudar. Não dá para você já conseguir fazendo certo. E muitas vezes eu acho que quando você, sendo mulher, estando onde eu estou, tem que dar certo da primeira vez, sem muito errar. Durante muitas vezes, muitas vezes, não foi só uma. E o ano passado, de novo, sabe? Quando a pandemia chegou, eu disse, não, gente, agora bateu. E por muitas vezes isso, assim, às vezes não vinha de mim, às vezes vinha de outras pessoas, mas muitas vezes de mim, principalmente assim, quando eu ia para muitos lugares, eu recebia muito não, então era muito difícil. Você sentia aqui e você se sentia muito sozinho também, então você sentia vontade de desistir, porque você estava no caminho errado. Era isso, né? Era isso que as pessoas me diziam também. Era isso que as pessoas me diziam. Meus amigos, quando eu estava, ficavam me perguntando o que é que eu tinha, o quanto é que eu ganhava, ou as coisas que eu consegui comprar, ou se eu conseguisse comprar, eles tinham uma coisa, às vezes, muito melhor do que a minha, então ficava falando que era pelo lugar onde eu estava. E às vezes eu ficava com isso na cabeça, mas não foi isso que me pautou, né? A gente, ser humano, né? A gente tem as nossas angústias, dilemas, né? Com qualquer um. Bacana você dividir isso, né? Com quem tá ouvindo a gente. Pra gente encerrar esse bloco, Lili, o tempo voa, né? Queria que você dividisse um perrengue. Conta um perrengue aí que vocês têm. Eu sei que você tem vários, mas conta um bacana aqui pra gente. Tem vários mesmo, viu? Eu fico pensando qual que eu vou contar para vocês. Que foi bem divisor de água, assim, para mim. Vou contar um no começo, acho que foi no começo, bem no começo, que foi quando a gente resolveu, assim, que começou como um projeto informal, no Certo Acreditar, e as pessoas montavam negócios, e eu que estava bem pertinho das pessoas, eu via aquilo dando certo. Menina, aquilo me enchia os olhos, eu achava aquilo fantástico, sabe? Era como se você tivesse descoberto uma coisa que ninguém tinha descoberto. Então, eu fiquei tão apaixonada pelaquilo, porque para mim, assim, eu que vim do sítio, eu que via meus amigos saírem daqui, eu fiquei pensando, minha gente, era isso. Se as pessoas soubessem que podiam fazer isso, elas não precisavam ir embora. Como a Acreditar surgiu dentro de uma organização que trabalhava a educação, teve uma hora que eu me lembro, assim, eu era muito nova, eu achei aquilo muito perverso também, que um auditor de fora chegou e deu um susto na gente, disse assim, não, vocês estão, minha gente, isso é ilegal, vocês estão cobrando juros, vocês estão batendo na lei de... Gente, a gente tinha o quê? Eu deveria ter 18 nessa época, 18 anos por aí, e foi um susto tão grande que eles proibiram a gente, que a gente tinha que encerrar tudo e fechar tudo e abandonar o sonho. E que eu acho que para mim foi o primeiro que eu tive que vencer isso, e que eu tive que vencer para mim, para enfrentar também a diretoria da própria organização que eu fazia parte. E também, assim, não consegui enfrentar aquele homem naquele lugar, que ele me disse tantas coisas, e me disse até assim uma coisa que você é muito teimosa, você é muito isso, você seria a última pessoa do mundo que eu chamaria para trabalhar comigo. Coisas assim, né? E eu era tão menina, eu achei... Hoje eu falei assim, gente, como que tanta perversidade não precisava dizer isso tudo? E eu insisti, e quando o pessoal descobriu que a gente estava tentando ainda tocar a ideia do fundo, que a gente continuava fazendo ainda Acreditar, que não tinha desistido, eles chegaram para a gente e falaram, olha, eu tenho que tentar mostrar para eles o que eu vejo, o que faz o meu olho brilhar, eu preciso contar, porque assim, se eu não fizer, eles não vão ajudar a gente. E eu consegui contar, acho que foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu tive que chegar e falar da Acreditar, e assim, sabe, assumir um papel de liderança e dizer. E eu consegui, e eles acreditaram, e eles até disseram assim, então tá certo. E se vocês forem fazer, a gente vai continuar. E se a polícia chegar aqui e levar todo mundo preso, a gente vai preso também com vocês, porque a gente quer tocar esse sonho. E daí eles foram correr, eles foram correr atrás para formalizar, mas naquele momento foi uma coisa assim, era o céu e o inferno, assim, a gente chorava e ria, porque era isso, assim, uma das, né, mas teve várias. Essa foi uma... História, hein?
os auditores se tornaram cúmplices da Acreditar. Que bacana. Acabou que foi. Nossa, Lília, altas histórias. A gente precisa avançar para o último bloco aqui, infelizmente que o papo vai longe aqui, tem muita história bacana para a gente explorar, e eu queria que você dividisse aí com quem está ouvindo a gente algumas dicas, né? Se você fosse começar hoje, do zero, a Acreditar, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Eu tentaria buscar mais informação, né, para, de repente, não para influenciar a minha decisão, porque eu acho que também a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse filtro para conseguir, de repente, ter mais, sabe, conseguir ter um olhar mais direcionado para o trabalho. E eu acho que quem quiser começar uma ação social hoje, seja lá em que área for, eu acho que hoje você tem tanta informação disponível, né, que eu não conseguia ter naquela época, porque a gente não tinha internet como tem hoje, né? Então, eu buscaria mais informação. Uma coisa também, se você puder também, que eu pudesse, eu teria tido naquela época, era, assim, converse com pessoas, tentem buscar aliado, forma rede, sabe? Eu acho que era uma coisa que eu só descobri, que eu só aprendi depois. Se eu pudesse, se eu soubesse, porque eu acho que eu tinha encurtado tanto esse caminho, eu tinha sofrido tanto menos, eu tinha chorado tanto menos também. Então, acho que isso é uma coisa, busque, assim, eu tenho buscado mais aliado, então busque aliado, busque pessoas, compartilhe o seu sonho, sabe? Mas não fique só no sonho, também escrevam as coisas, porque não dá só para compartilhar só ideia, assim, só ideia pela ideia. E seja persistente, acho que foi uma coisa que eu fui e que ainda sou, seja persistente. Nem sempre tudo vai sair conforme planejado, vai sair conforme você quer, porque existem vários fatores ao redor que influenciam. Então, conseguir entender isso também é muito importante. E cultiva esses aliados, assim, acho que para acreditar, acho que para ela resistir até hoje, acho que uma palavra também que resume muito a gente é resiliência, generosidade, acreditar também. Acreditar, né? Acreditar é acreditar, porque é acreditar mesmo de todos os lados. E empreendedorismo, né? Acho que a gente também, assim, acho que uma coisa também que eu aprendi, que eu tenho aprendido, que eu acho que fez sentido para mim, é conseguir ressignificar algumas coisas, que às vezes já está posto, já está dito, já tem um conceito pronto para você, então você pode até mudar isso. Então foi coisas que eu fui aprendendo e que eu fui entendendo também que nem tudo serve para mim ou para o meu lugar ou para onde eu atuo, que às vezes a gente tem que dizer, mesmo que a gente contrarie algumas pessoas. Então, demorou para eu entender isso, sabe? Demorou para eu entender e para eu conseguir botar isso para fora. Então, se eu também tivesse conseguido fazer isso antes, isso tinha feito muita diferença. E aliado a isso, eu consegui dizer não também. Porque, sabe, muitas vezes o conceito de empreendedorismo é um conceito que é muito comercial e muito de negócio. E que é também, mas não é só isso. Então, nem tudo que está posto é como é e é como alguém já disse que era. Você pode mudar, sabe? Você pode ter outras interpretações sobre isso. Eu acho que não é prego batido e virado. Então, se eu tivesse aprendido isso, eu tinha dizido muitas coisas, eu tinha feito muitas coisas diferentes. Eu fiz depois, mas eu demorei para poder ter coragem para mudar, sabe? Como qualquer trajetória de vida, né, Lilian? Com o tempo, a gente vai se dando conta de coisas que a gente faria diferente, né? Puxa, a gente está com o tempo estourando aqui, então eu só posso agradecer a Lilian, que papo gostoso, e há várias histórias interessantes que ela dividiu aí, da Acreditar, da sua trajetória, Lilian. Certamente inspirador para muita gente que está ouvindo aí o OpaCast. Muito obrigado. Lilian, dá um tchau aí final, uma mensagem final rapidinho para quem está ouvindo a gente. Foi muito bom conversar com você, e se você quiser montar uma ação social, e acho que tem uma frase que para mim me toca muito, que acho que para mim é tudo, assim, sabe? É o que me faz acordar todo dia. Então, são um pouco os resultados, né, de quando eu perguntei para uma mulher o que foi que mudou na vida dela, e que ela me falou que, além de ter gerado renda, de ter hoje ela se sentia livre. Então, isso para mim foi fantástico, assim, né? Porque nem eu tinha noção que eu estava gerando liberdade para alguém. E eu acho que isso é uma coisa muito maior, né? Então, fico muito feliz de estar gerando isso, de estar nesse trabalho. Então, acho que é essa mensagem que eu deixo, assim, para você, o quanto também a gente pode fazer algo que pode gerar resultados que vai muito mais além, que eu fico muito feliz de conseguir fazer isso. Sem dúvida. E é uma inspiração para muita gente que está nesse campo, né, das microfinanças, do empreendedorismo social. Lilian, obrigado, então. Obrigado a quem está ouvindo a gente, ao OpaCast terminando. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. OpaCast, jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito. Um produto Alpa, jornalismo de impacto.